Eu opto por transformar a minha cidade na cidade que eu quero. Portanto, isto é praticamente um programa, se eu mandasse, que não é provável, pelo menos nesta vida. Que Porto eu quero? E vou tentar responder em 50 pontos. 50 pontos. É um verdadeiro programa de governo da cidade. Estes 50 pontos correspondem a grandes objetivos estratégicos que eu penso para a cidade. Estes objetivos estão hierarquizados. Quer dizer que eu dou de imediato grande importância ao primeiro. Os três têm a mesma importância, mas eu não é por acaso que começo por este. Uma cidade que saiba defender e preservar a sua história, caráter e identidade, num ambiente de globalização e massificação. Portanto, o desafio é, num mundo globalizado, defender o caráter, a história, a memória e a identidade da cidade. Segundo, uma cidade que, através da inovação e da iniciativa pública e privada, possa assegurar a sustentabilidade económica e social do seu modelo de desenvolvimento. Terceiro, uma cidade que possa estruturar como motor do seu desenvolvimento, ou o seu modelo de desenvolvimento, a competitividade pela ciência, a cultura, o conhecimento, o património e a qualidade de vida. Portanto, estes são os meus objetivos estratégicos. Para concretizar tais objetivos, eu quero uma cidade que, primeiro, crie emprego altamente qualificado em ID, investigação e desenvolvimento, nas áreas científica, tecnológica e cultural. Segundo, cria emprego de grau médio, tecnicamente qualificado, nas áreas dos serviços, designadamente do turismo, tecnologias e outros. Terceiro, cria emprego que possa absorver a mão de obra e os desempregados, sobretudo de longa duração, menos qualificados. E ao dizer isto, eu queria dizer perentoriamente que na cidade que eu quero, a primeira e absoluta prioridade é criar emprego. Sem trabalho não há cidade, não há qualidade de vida, não há cultura, não há gente feliz. Os grandes desígnios para uma cidade competitiva, sustentável e desenvolvida. Passo a expor. Primeiro, atrair e receber 3 milhões de visitantes. Bruges, eu fui a Bruges outro dia para ver. Bruges é do tamanho de Viana do Castelo e recebe 3 milhões por ano. O Porto não chegou ainda ao 1 milhão de visitantes. E as minhas contas são estas. Podemos imaginar o impacto em termos de emprego, qualificação urbana e desenvolvimento local e regional. Se pensarmos que a União Europeia estabeleceu que um visitante que jante e durma na cidade deixa 100 euros. 3 milhões vezes 100 são 300 milhões de euros. Podemos ver o impacto que isto tinha em termos de criar emprego e o resto. Segundo, transformar a Universidade do Porto numa universidade de investigação e colocá-la entre as 100 melhores da Europa. Podemos imaginar o impacto em termos de ID, criação de emprego altamente qualificado. Os primeiros beneficiários de uma cidade de excelência científica são os habitantes. Não é por causa dos cientistas, é porque os habitantes, por exemplo, no campo da saúde, teriam acesso a condições de saúde de alta excelência numa cidade com estas características. E outros. Terceiro, prosseguir as políticas de reabilitação urbana no território definido pelo Master Plan da SRU, que é do Prado do Repouso ao Palácio, da Ribeira ao Marquês. É a primeira vez que isto é definido como Master Plan em termos de reabilitação urbana na cidade. Antigamente era o centro histórico. Quarto, desenvolver e investir na requalificação do centro histórico, segundo um modelo específico diferente do seguido na requalificação do centro da cidade. São duas entidades diferentes.
Centro histórico é uma coisa, centro da cidade de Baixa é outra. Tem que ter modelos diferentes. Os primeiros beneficiários de uma cidade reabilitada são os habitantes. Vivem melhor. Quinto, lançar políticas ousadas de promoção e internacionalização do Porto, potenciando as vertentes do património cultural, porta de acesso ao Douro enquanto património cultural da humanidade. Porto e Douro são para mim indissociáveis. Cidade do vinho do Porto, envolvendo a margem esquerda, como parte integrante da única realidade social, ambiental e económica, nada justifica a separação do Porto e de Gaia. Sexto, lançar políticas ousadas tendentes a transformar o Porto num polo nacional e internacional de criação científica, cultural e cultural, projetando como cidade de congressos, encontros, simpósios, etc. Eu gostaria de ver no Porto pelo menos um congresso por mês. Porque tudo no fundo vai ter a minha obsessão principal, que é criar emprego. A taxa de desemprego no Vale de Campanhã, entre os 20 e os 25 anos, eu dirigi lá um projeto há anos para a Câmara, para a Fundação. Tinha em 2000 a mais alta taxa de desemprego na Europa de jovens entre os 20 e os 25 anos. E isto é uma verdadeira tragédia social para uma cidade. Sétimo, transformar o Porto num polo de referência na área das ciências médicas e biomédicas, internacionalizando e tornando competitivas certas áreas cirúrgicas ou tratamento em várias especialidades. Manter um clube, o FKP, nas grandes torneios internacionais a um nível competitivo do topo da Europa. Um clube competitivo na Europa quer dizer impacto financeiro no turismo, na promoção internacional da cidade, etc, etc, etc. Nono, defender em todos os atos a dimensão social das políticas para a cidade. Eu quero uma cidade mais justa, mais humana, mais inclusiva, coerente com a sua tradição liberal, democrática e republicana. Portanto, para mim, nunca esqueceria que as políticas só valem se tiverem uma grande dimensão social.